Capítulo de número 12, verso 22 de Mateus. 35 milagres de Jesus, hoje é o 15º? Sei não, vocês estão anotando direito isso aí. Minhas contas já é o último já. É o 15º milagre. Capítulo 12, verso 22. E trouxe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo que o curou, que o cego e o mudo falava e via. Pega a caneta aí. É 3 problemas que esse indivíduo tem. Primeiro, uma cegueira. Segundo, ele é mudo. E para piorar, endemoniado. Ele tem problemas físicos e problemas espirituais. É nisso que a gente precisa se ater nesse texto. Ele tem problemas físicos, ele tem problema visual, ele tem problema na fala, e ele é perturbado por demônios. Alguns antigos pegavam esse texto e diziam que todo indivíduo que tinha uma deficiência na fala ou visual estava possesso de demônio. Isso é forçar o texto, isso aí é equivocado, ok? É a mesma coisa quando os antigos diziam que o indivíduo que tinha convulsões, convulsão era sinônimo de alguém endemoniado. Quem aqui é dessa época que os pais falavam isso? Quem aqui? Era assim ou não? Alguém convulsionava, dizia assim, é demônio, lembra disso? Não, não, é a mesma coisa no texto, ok? Cuidado que a gente precisa ter na interpretação. 23. E toda a multidão admirava. Toda a multidão o quê? E dizia, não é este o filho de Davi? Circula aí, admirava, filho de Davi, circule. Admirava, filho de Davi. 24. Mas os fariseus ouvindo isso diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então pegue papel e caneta, você é um culto de estudo, que a gente está sempre munido disso. Escreva aí se você puder, ou até na sua Bíblia aí, na parte que tem, escreva aí. 2 grupos me cercam, os que me admiram e os que me criticam. Escreva aí. 2 grupos me cercam, os que me admiram e os que me criticam. Enquanto a multidão admirava, os fariseus criticavam. Ninguém fala nada comigo. Você nunca será aplaudido por todos. E também nunca será criticado por todos. Não espere ser unânime em nenhum dos 2 grupos. Por isso você está cercado de grupos que te admiram e pessoas que te criticam. Mas não são a admiração e nem a crítica que define sua caminhada. É quem você é em Deus. Verso 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Circula a expressão, conhecendo, conhecendo, circula aí, conhecendo. Conhecendo. Todo reino dividido contra si mesmo será devastado. Todo reino dividido contra si ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo subsistirá. Todo reino dividido não será sustentado. Então, escreva essa palavra, por favor, aí. Aonde a divisão não tem prosperidade. Não se esqueça que prosperidade aí é uma palavra hebraica, que não tem nada a ver com dinheiro, com moeda. Não tem nada a ver com isso, com riqueza. A palavra prosperidade significa felicidade. A mesma expressão que vem do latim, beifituti. Jerônimo vai traduzir como beifituti. Grite bem alto, beifituti. Então você pode ter um carro e ser infeliz. Você pode ter uma Jaguar e ser infeliz. O indivíduo pode ter um Fusca sem motor e ser feliz. Porque o que define minha felicidade não é o que eu tenho, é quem eu sou. Que raiva. Tem gente que vai para Maldivas atrás de felicidade e volta infeliz. Porque a felicidade não está fora. A felicidade está aqui. Não é antropomorfismo, não é o homem, não é narcisismo. A felicidade não está em mim, é porque não vivo eu.
mas Cristo vive em mim, prefixo grego, ele dentro de mim. Então a felicidade que eu tenho e que eu preciso está em Cristo, porque ele habita em mim. Eu sou templo do Espírito de Deus. E eu termino a leitura, calma. 26. E se Satanás expulsa a Satanás, porque tem gente assim, achando que Satanás expulsa. Ô Jaque, ô Lucas, dá um glória aí vocês dois. Isso. Tem gente achando que Satanás expulsa Satanás. Demônio expulsa demônio. Só crente expulsa crente. Porque o mundo das trevas não tem divisão, mas no mundo dos crentes tem divisão. Ninguém fala nada. Não entenderam? Não entenderam, né? Jesus disse assim: eu não tenho como expulsar demônios em nome de demônio. Jesus disse: o reino dividido não prospera. Não tem como Satanás expulsar Satanás. O que Jesus está dizendo? Todo reino dividido não prospera, porque o único ambiente que se expulsa um ao outro é o ambiente dos crentes. O ambiente dos religiosos, os indivíduos, um expulsa o outro. Você quer ver uma coisa? Marque o texto. Vamos para a Epístola de João. Abra a Bíblia. Epístola de João está antes de Gênesis. O irmão está procurando ali, ó. Lembre-se que João escreveu tanto o seu texto evangelístico, como suas epístolas 1, 2 e 3, entre o ano 90 e o ano 100, para combater o gnosticismo. O gnosticismo era um grupo de alta patente da teologia que acreditava no misticismo, no sincretismo, refutando que Cristo, eles diziam que Cristo não veio em carne, Cristo parecia como carne. Por isso que João disse assim: não, Cristo não parecia, Cristo veio em carne, venceu na carne, cheio do Espírito de Deus. Só que olha esse texto maravilhoso. Terceira epístola, verso de número 9. Enquanto Satanás não expulsa Satanás, demônio não expulsa demônio, só que tem gente expulsando outras pessoas dentro da igreja, porque todo reino dividido não prospera. Lê aí, Jaque, terceira epístola de João, verso 9. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles... Quer ser o cara, quer ser a bola da vez, quer ser a última Coca-Cola do deserto. Não nos dá acolhida. Vai. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Ninguém fala nada comigo agora. Tem gente que não saiu da igreja por causa do diabo. Foi o próprio crente, treva pura, que tirou ele da igreja. Tem igreja, tem culto, tem ambiente que o demônio diz: eu não precisa nem entrar aí, eu já tenho representantes. Dá uma olhadinha pelo menos, Patrícia, assim: cuidado para não ser representante do diabo, tá? Tem gente que mais divide do que agrega. Pastor Robson, lá acontece isso, lá em Poá, não? Lá não tem isso, tem? Tem? Meu Deus, eu não quero nem ir mais lá. O pastor vem lá de... Meu Deus, cara. Tiago, tem isso lá também? Lá é Vila Prudente? Tem também. Pastora Bia, que veio lá de Mogi, tem isso lá também? Então a gente tem que começar a orar com força. Pega alguma coisa para dar jeito. Vamos lá, volte para o texto. Mateus capítulo de número 12, verso 26. Satanás expulsa Satanás? Está dividido contra si mesmo? Como subsistirá o seu reino? 27, leia, Jaque. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Meu Deus. 28. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Só então saqueará a casa dele. 30. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso digo a vocês, que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito
não será perdoada. Eu vou resolver esse assunto hoje, vai. Você passou muito tempo querendo saber. Vai, já, continua. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Curva a cabeça. Feche os teus olhos. Faça uma oração a Deus. Não espere eu levantar a voz, não espere eu gritar. Você não precisa disso, você não precisa de nada disso. Você tem uma vida com Deus. Você teve um dia cansativo, trabalhoso, foi difícil até chegar aqui. Mas ore. Ore pedindo para que o Espírito de Deus possa falar ao seu coração. O conselho de Deus essa noite é o conselho às 7 igrejas da Ásia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor, aqui no templo, em casa, aqueles que estão assistindo ao vivo e aqueles que vão assistir de cunho gravado, que a Tua palavra possa se manifestar sobre os nossos corações e nossas vidas, ainda que seja direção, exortação ou a mensagem de esperança. Fala que o Teu servo ouve, para a glória do nome de Jesus. Será que você pode aplaudir Jesus com força, mas com força mesmo? Queria com vocês pensar um pouquinho esse texto sobre um dos milagres que Jesus opera. Esse milagre é um milagre que você vê poucos fazerem homilia, exposição. Nós estamos acostumados com milagres como a viúva de Naim sobre o seu filho, os milagres transcendentes do texto de João 7 daquele livro, e o milagre mais importante é a ressurreição de Lázaro. Ninguém fala sobre isso, nem tão poucos comentaristas. Quando você vai mergulhar em uns comentários importantes de cunho expositivo, até os próprios comentaristas são comedidos sobre o assunto. O Isby, até Orlando Boy, Espada Cortante 1 e 2, Champlin, entre outros comentários, que poderia citar tantos aqui, até o mesmo comentário de Charles Handel Spurgeon, é bem comedido o assunto. Eu tive que pedir ao Espírito de Deus que pudesse me iluminar sobre o que é que Ele queria falar conosco, porque a mensagem tem um grande segredo. Pergunte para mim assim, qual é o segredo? Eu escrevi e fiz questão. William Taylor diz uma coisa: o caráter do ouvinte é determinado, o caráter do ouvinte determina o efeito da palavra sobre o que ele vai ouvir. É sobre o caráter. Deus fala e fala conforme o nosso caráter ou a nossa necessidade. Não é necessidade física, é necessidade moral. Grite bem alto, necessidade moral. Não é física, é moral. Só que alguns detalhes me chamaram a atenção essa tarde, quando eu fui viver o meu momento em Deus, pedindo para que o Espírito Santo iluminasse. Não é revelação, a revelação é a palavra. Iluminação é o que o Espírito nos dá a capacidade de ver. Olha o capítulo de número 12, verso 22. E trouxeram-lhe, então, um endemoniado, cego e mudo. A primeira coisa que eu preciso destacar aqui na parte A desse versículo é o seguinte: existem coisas que nós precisamos trazer até Cristo, levar até Ele. Não espere que Ele vá, não espere que Ele solicite, não espere isso. Na verdade, o detalhe desse texto, ao contrário de outros textos que Jesus fez questão até de ir ao encontro, aquela mulher encurvada dentro da sinagoga que tinha um demônio há 18 anos, ela não foi até Jesus, Jesus foi até ela. Lá no centurião de Cafarnaum, foi Cristo que fez questão de dizer: eu vou na tua casa. Foi Ele que não quis e disse: basta só uma palavra. Aqui não, Jesus não vai à busca. Jesus está esperando que alguém possa trazer a necessidade ou necessitado até Ele.
Parece que isso está no mesmo comparativo de Cafarnaum. O texto diz que Jesus está dentro de uma casa e ele está conversando, tem escriba, fariseus, saduceus e os necessitados. Entretanto, aquele que precisava de um milagre estava do lado de fora. 4 amigos decidiram escalar a casa, destelhar e descer. Jesus sabia que esse homem tinha necessidade? Sabia. Jesus sabia que ele precisava de um milagre? Sabia. É porque existem momentos na vida que Jesus fica sentado esperando você agir. Se você vir, eu opero um milagre. Se você trazer e colocar diante de mim, eu sou Deus de libertar. Eu estou liberando essa palavra, mas só 4 pegaram isso daqui. Você que veio nessa chuva, enfrentou tantas coisas, você decidiu: não vou ficar em casa, não vou ficar acomodado. Hoje eu vou levar o meu problema até Jesus. Ele é poderoso para libertar, Ele é poderoso para liberar coisa. Levante a mão direita assim bem alto. Bate pelo menos em 3 mãos assim. Recebe essa palavra, rapaz. Recebe essa palavra. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. Há 2 necessidades físicas e uma necessidade espiritual. Esse homem tem um problema na visão, e esse homem tem um problema na fala. Agora tem um detalhe importante. Você precisa obedecer o texto. Você precisa se consubstanciar no texto. Você precisa se submeter ao texto. A fala certa é essa. Você precisa se submeter ao texto. Qual é a submissão do texto? Entender o que o texto está querendo dizer. Toda vez que a Bíblia vai falar de alguém que tem uma dificuldade física, ou visual, ou motora, essa Bíblia sempre vai distinguir a diferença de um para com o outro. Exemplo: se alguém é cego de nascença, a Bíblia faz questão de dizer: esse indivíduo era cego de... Quando a Bíblia vai falar de alguém que é coxo, a Bíblia é detalhada em dizer: ele é coxo de nascença. Só que quando a Bíblia omite essa informação, o que na crítica textual quer dizer é o seguinte: esse homem um dia viu, esse homem um dia falou, esse homem um dia andou, e alguma coisa na vida dele ocasionou essa dificuldade. A Bíblia omite. Você lembra do tanque de Betesda? João capítulo 5. Jesus vai dizer, quando encontra o ex-coxo, há 38 anos no tanque, o texto diz que Jesus encontra ele depois que está andando. Jesus vai falar por que ele estava naquela situação. Jesus diz: tome cuidado para que não te aconteça coisa pior, por causa do pecado. Então Jesus vai dizer que a consequência da condição motora ou desse indivíduo não andar foi a consequência de um pecado. Não diz qual pecado. Só que olhando nessa perspectiva bíblica, a gente está olhando uma coisa: trouxeram-lhe um homem cego e mudo. Este homem nasceu falando, este homem nasceu vendo. Só que o texto omite por que ele ficou cego e ficou mudo. Alguns estudiosos vão dizer que foi o demônio. Outros vão dizer: não foi o demônio. Quando Jesus expulsa o demônio, no pacote vem a libertação e vem a cura. Eu gosto da expressão de John Stott, que ele diz: Cristo não é só aquele que tem poder de libertar, mas tem poder de curar. Entenderam nada? A ideia do texto é o seguinte: se a consequência das dificuldades de fala e de visão deste homem foi causada por esse demônio, o importante é o seguinte: quando Jesus disse eu vou libertar, eu também tenho poder para curar. Se nós olharmos assim, esse homem falava e ao longo do tempo perdeu a fala. Se esse homem via ao longo do tempo, perdeu a visão. E é aqui que eu quero dar minha guisa introdutória. Tem gente que começou muito bem, mas está terminando mal. Tem gente, William, que começou vendo, mas está cego. Tem gente que começou falando, mas está mudo. E agora eu não estou falando de fisicamente, eu estou falando de espiritualmente. Tem gente que começou vendo. Porque um dos detalhes de fé é ver o invisível. Tem gente que via coisas sobrenaturais e agora não vê mais.
Tem gente que vivia um tempo de anunciar o reino de Deus, não era mudo espiritual. Qualquer oportunidade era tempo de falar sobre Deus, sobre Cristo, sobre o amor dele. Mas parece que as circunstâncias foi calando você e foi cegando você. Só que o encontro de Jesus com Saulo, em Atos 9, manifestou na vida daquele homem o que ele era dentro, cego. Porque durante 3 dias ele ficou cego. Mas a Bíblia diz, então quando o discípulo colocou a mão sobre a cabeça dele, as escamas caíram e ele começou a ver. Eu não sei se você pegou isso daqui. O milagre que Deus quer operar em nossas casas, nessa série 15º milagre, é o seguinte: eu não vou só libertar, eu vou tornar um ambiente que se emudeceu a voltar a falar. Um ambiente que está sem visão, voltar a ver. Liberei essa palavra. O que não tinha visão vai voltar a ter. O que estava calado vai voltar a falar. Eu sou o Senhor. Existem duas coisas importantes. Eu digo isso no seminário. Existem possessão e opressão. A opressão, a palavra opressão é uma palavra que vem do grego apertar. Você pode viver dentro da igreja temente a Deus, mas você nunca será poupado dessa opressão. Opressões espirituais. A opressão espiritual não te cega. A opressão espiritual não te cala. Mas a possessão cega você e te cala. A opressão é aquilo que está do lado de fora apertando. Possessão é aquilo que dominou suas faculdades mentais. Você já não tem mais domínio. Quem domina a tua fala é Ele. Por isso que Ele diz, vou te calar. Quem domina a sua visão é Ele. Só que Jesus está dizendo, já que trouxeram esse homem para mim, ele vai ver. Ele vai falar. Se ler esse verso 22, você não der glória, eu desço aí e pego no teu cabelo. E trouxeram então o endemoniado cego e mudo, de tal modo o curou. O curou. Jesus está dizendo, antes de eu te libertar, eu vou curar, porque eu sei os traumas que você tem. Eu sou o Senhor de cura. Eu sou o Senhor de cura. Eu sou o Senhor de cura. Só que eu vou pular o verso 23, porque a minha ideia é voltar com ele daqui a pouco. Quando Jesus expulsa, logo um grupo. Agora olha verso 23. E toda a multidão admirava. Verso 24. E os fariseus criticavam. Olha para cá. Quando Jesus faz o cego ver, o mudo falar, e o cara é liberto, pastora Adriana, a multidão disse, uau, que top, vou postar no meu feed. Alguns disseram, meu Deus. Outros bateram palma. Outros disseram, ele é profeta. Só que outro grupo disse, isso é Beelzebu. Pessoal, eles estão no mesmo ambiente e são duas definições completamente distintas. Enquanto uns admiram, outros atribuem a obra a Beelzebu. Beelzebu era um deus da Filístia, cananita, um deus associado como o deus das moscas. Você precisa entender que dentro da mitologia, ele é o quarto demônio dentro da mitologia de demônios. O bicho é ruim. Enquanto tem gente dizendo é Deus, outro está dizendo é o demônio. Você precisa estar preparado para críticos. Porque se você não estiver preparado para crítico, Deus nunca vai cumprir as promessas que Ele disse que faria. Não, vou de novo. As promessas são cumpridas quando você está preparado para as perseguições e as críticas. Não espere que o lugar que Deus prometeu vai ter só gente dizendo, que benção, você é lindo, linda de Jesus.
Você está achando que Deus abriu uma porta de honra no teu emprego, no escritório onde você está? Você acha que vai ter um monte de gente que está orando para isso se cumprir? Conversa. De 10 colaboradores, 5 vai dizer parabéns e 5 vai puxar o tapete e vai te matar ainda. Ninguém fala nada. Por que você quer viver uma vida achando que todo mundo torce por você? Para de crer nesse romantismo, para de crer nessa utopia, para de assistir muito filme achando que tudo vai terminar bem. Para. A vida não é feita só de gente que te aplaude, é gente que te critica. Pergunta que não quer calar: Jesus não está pedindo dinheiro aqui não, pessoal. Jesus não está pedindo dinheiro, Jesus está dando visão ao cego, dando voz ao mudo e libertando o homem. Jesus não está abrindo igreja não. Jesus não está fazendo campanha de oração. Jesus está fazendo o bem só. E tem um grupo que está criticando. Deixa eu falar uma coisa para você. Quer dizer que as críticas vão parar você? A opinião alheia vai parar você? O que as pessoas dizem ao seu respeito vai parar o que Deus está fazendo através de você? Eu tenho um conselho de Deus ao teu coração. Os fariseus, enquanto eles criticam, continue fazendo o que Deus te vocacionou. Vou de novo. As críticas não são veneno, críticas são vitamina. Vou de novo. Crítica não é veneno, crítica é vitamina. Porque quando alguém me critica, eu sei que estou no caminho certo. Eu sei que estou no caminho certo. Quantos grupos? Primeiro grupo. Ninguém sabe mais. Primeiro grupo admirável. E o segundo? Diz-me assim: é Beelzebul. É o Deus das moscas, da imundície. Esse Deus é cananita. Eles estão atribuindo o que Jesus está fazendo a um Deus cananita. Ele não é um demônio. A interpretação literal não é demônio. Você pode aplicar com o demônio, mas literal, isso aqui é uma divindade. Criado por quem? Pelos homens. Porque a gente gosta de espiritualizar tudo, né? A gente tem uma mania de espiritualizar tudo. Outro dia no seminário me perguntaram assim: pastor, o senhor acha que o demônio pode entrar em objetos? É umas perguntas tão idiotas que me fazem às vezes. Aí eu disse: meu filho, pensa comigo. Se um demônio tivesse poder de entrar em objeto, nesse exato momento ele entraria numa metralhadora e te mataria. Se ele pudesse entrar em objeto, ele entraria numa faca. Enquanto você estiver na cozinha, ele te esfaquearia. O que o diabo quer não é se apoderar de coisa, de pessoas. Vou de novo, porque Deus não investe em coisa, Deus investe em pessoas. E a gente sabe que pessoas, a gente ama, e coisas a gente usa. Essa é a diferença. Terminei. Grite bem alto. Alguns elogiam, outros criticam. Grite bem alto assim: e eu o que faço? Olha lá o verso 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Grite bem alto: príncipe dos demônios. É engraçado isso. Por que príncipe dos demônios? Abre comigo 2 Reis, capítulo 1. Após a morte de Acabe, lembrando que Acabe foi rei de Israel, casou com Jezabel. Jezabel era de uma linhagem cananita, lembra disso, Wellington? O nome do pai de Jezabel era Etibaal. Etibaal era pai de Jezabel e eles adoravam deuses cananitas. E é engraçado, depois da morte de Acabe, o seu filho vai consultar quem? Os deuses cananitas. Olha o capítulo de número 1, verso 1 a seguir. Lê aí, Jaque. Depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel. E o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior, em Samaria.
e ficou ferido. Então enviou o mensageiro e lhes disse: vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se vou sarar desta doença. Segure Baal-zebub aí. Baal-zebub, a etimologia é Beuzebu. Entretanto, a palavra Beuzebu, que é utilizado aí no Novo Testamento, é uma forma pejorativa. Sabe aquela coisa pejorativa? Eu sou nordestino e nordestino come as frases. Nordestino não fala assim: vamos. Então a gente vai cortando algumas coisas. Ao longo do tempo isso parece ser certo. Existem outras frases que são pejorativas. Quando você pega no Novo Testamento, a palavra que deveria aparecer era Baal-zebub, porque esse é o nome original de Beuzebu, chamado popularmente como Deus das moscas. Olha a continuação, vai. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: levante-se, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte-lhes: será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Para. Passou onde o senhor quer chegar? Simples. Duas divindades. O que eles estão suscitando é uma divindade cananita, que é responsável de um setor de um Deus criado por mãos de homens, como diz o Salmo 90. Essa é a ideia. O que Deus está dizendo? Preste atenção. Eu não sou Deus das moscas. Eu não sou Deus de D minúsculo. Eu sou Deus de D maiúsculo. Ninguém me criou, fui eu que criei tudo. Baal-zebub, o Deus dessa divindade, é um Deus criado pelos cananitas. Isso é o que nós chamamos de cultura da Mesopotâmia antiga. O que Jesus está dizendo é, primeiro tem uma confusão, aí na aplicação nós aplicamos, ele é utilizado também como principado. Grite bem alto: principado. Principado. Só que abre comigo Eclesiastes capítulo 10, verso 1. Lembre-se que Beuzebu é o deus do quê? Ninguém sabe mais. É deus do quê? Mosca. Lê aí, Jaqueline. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Olha o que o sábio vai dizer bem assim: ei, por que ele utiliza a mosca? Primeiro, no cunho literal, quando o perfumista está fazendo um perfume, a única coisa que tem o poder de estragar todo o trabalho dele é uma pequena mosca, que é atraído pelo aquilo que ela vai cheirando, e se cair estraga tudo. Entretanto, todos os sábios rabínicos vão associar esse texto como também Baal-zebub. A ideia do seguinte é: toda a divindade fica circulando através daquilo que você produz como perfume que agrada a Deus. A ideia é o seguinte: não deixe nada estranho cair no perfume da adoração. Vou de novo. Não deixe nenhuma idolatria ocupar o perfume da sua adoração. O ambiente lá em Betânia só encontrou adoração porque aquela mulher pegou perfume. No perfume dela não tinha mosca, não tinha Baal-zebub, não tinha Beuzebu. No perfume dela estava puro. E por isso que ninguém fala nada comigo, vai ficar olhando aí, O que o texto está dizendo é: minha adoração não tem demônios, minha adoração não tem idolatria, minha adoração é um perfume puro. Esse negócio de Beuzebu ou Baal-zebub era tão interessante que quando você vai ler os textos rabínicos, eu fiz questão de consultá-los essa tarde, que quando é associado sobre as ovelhas, certamente você já deve ter ouvido essa história, eu só estou repetindo, recapitulando. Lembre-se que quando o pastor pegava as ovelhas, levava para o aprisco. No aprisco, uma pequena cavidade, e aí nessa cavidade, quem era a folha da porta era o pastor. O pastor literalmente dormia nessa cavidade, ou na entrada dessa cavidade. Ele era a porta. Por isso que em João 10, quando Jesus diz assim: eu sou a porta, ele não está dizendo do buraco, ele está dizendo da folha. Que raiva, cara. Vou de novo.
Quando Jesus disse, eu sou a porta, Ele não está falando do buraco. Ele está dizendo, eu sou a porta, a folha da porta. Porque enquanto as ovelhas estão dentro do aprisco, dormindo, e o lobo está do lado de fora, o pastor fica na cavidade deitado e dizendo, aqui você não passa. Aqui você não passa, que raiva. Aqui você não passa. Eu estou na porta, eu sou pastor delas. Assim diz o Senhor, o diabo não entra na tua casa, o diabo não entra no seu negócio. Jesus é a folha da porta. Jesus é a folha da porta. Eu não sei se chama tanger, mas eu sou do cangaço, me chama, eu penso que é tanger. Vai tangendo as ovelhas até o aprisco. E quando vai tangendo as ovelhas até o aprisco, o pastor vai pernoitar. Enquanto as ovelhas estão pernoitando, ele vai dormir nessa cavidade sendo a folha. Mas antes de dormir ele pega azeite. Por isso que o Salmo 23 diz, unge a minha cabeça com óleo. Lembra o Salmo 23, que é o Salmo do pastor? Aquilo ali é contextualizando o cerimonial da dormida no aprisco da ovelha. Unge a minha cabeça com óleo. Por quê? Porque as ovelhas, antes de dormir, passar por essa cavidade, o pastor ungia todos os orifícios da ovelha: nariz, ouvido. Porque a ovelha só entrava para dormir se ela se submetesse a ser ungida pelo pastor. Mas não é unção de pastor, não é unção de apóstolo, não é unção de bispo, é unção de proteção. Porque está cheio de gente atrás de unção ministerial, mas está correndo da unção de proteção. Deus não tem unção ministerial para você essa noite. Deus tem unção de proteção para você. O azeite era passado nas narinas, no nariz da ovelha, no ouvido. Por quê? Porque havia uma pequena mosca que durante a noite, a ovelha, por ter os seus orifícios muito facilitados, essa mosca vinha e pousava dentro do ouvido ou no nariz. E pousando, ela botava ovos. E botando esses ovos quebravam e fazia a ovelha chegar à doidice. A doidice, o pastor tinha que sacrificar ela. Então olha o que o pastor está fazendo. O negócio é o seguinte: eu permito que principado e potestade esteja fora, mas não permito que esteja dentro de você. Por isso que enquanto você vem na terça-feira ou está em casa assistindo a mensagem, isso aqui é unção de Deus sobre os teus narizes, sobre o teu ouvido. E o diabo, tudo que fala, o Senhor diz, eu ungi você, eu ungi você. Tem alguém que está recebendo essa palavra? Eu ungi você. Levante as suas mãos para o alto, o mais alto que você pode. Calamaracharabauá, urimi calabarasurimi forabácia. Feche os dois olhos. Deus está ungindo o teu casamento. Deus está ungindo os teus negócios. O Senhor está dizendo, Beelzebu está do lado de fora, mas não vai tocar. Eu termino. Por isso que Deus está dizendo através do profeta Isaías, em 2 Reis capítulo 1, não precisa ir atrás de Beelzebu, eu sou o Senhor. E o perfume vai continuar puro. Puro, perfume puro. Aí Jesus diz para ele, quer dizer que eu estou expulsando? Em nome dele? Do Beuza? É? Aí Jesus faz uma retórica, diz, está pois o reino dividido? Não dá para expulsar Satanás? Por Satanás? Não dá. O que Jesus está dizendo o negócio é o seguinte: para que eu possa tomar uma casa, um mais valente precisa entrar, amarrar o outro valente. Não pegaram. Jesus está dizendo, ele pode ser valente, mas eu sou mais valente. E olha o melhor do texto, porque me faltaria tempo para explicar só sobre isso. Eu sou mais valente, eu amarro. Ele está dizendo assim, ele é valente. Não estou dizendo que ele não é, mas eu sou mais valente.
E 2, ele não consegue me amarrar, mas eu que o amarro e tomo todo o principado, porque a mim foi entregue para a glória de meu Pai. A prosperidade está na unidade. Grite bem alto: a prosperidade está na unidade. Você sabia que Napoleão Bonaparte, um dos mais brilhantes conquistadores, frase dele na Torre de Belém, em Lisboa, frase dele: não existe guerra vencida quando se divide. Não existe guerra vencida quando se divide. Quando eu fui visitar a cidade do Porto, alguns irmãos aqui já tiveram a oportunidade na cidade do Porto, e é engraçado, quando você entra na cidade do Porto, a história é o seguinte: aquela cidade nunca perdeu uma guerra. Nunca. Ela nunca foi conquistada. Todos os territórios ali de Portugal foram conquistados, exceto a cidade do Porto. A cidade do Porto, geograficamente, é um ambiente que parece que está encurralado. Só que todos os guerreiros na cidade do Porto começaram a pegar o sistema geográfico que eles têm e começaram a não se defender, mas a atacar na unidade. É básico. Aonde tem unidade, tem fortalecimento. Quando você vai estudar a história dos espartanos, um dos detalhes dos espartanos era o seguinte: o meu companheiro é a extensão da minha espada. Era mais ou menos assim: se tivesse 4 espartanos, não são 4 espadas, é uma espada só. Esse era o conceito de espartano. Ninguém entendeu ainda. Por que alguns impérios sucumbiram? Porque a quantidade de espada é a quantidade de pessoas. Por que os espartanos entenderam isso? Eu posso ser 300, 500, mas não são 500 espadas, são 500 homens, mas a espada é uma só. Minha espada é a extensão da sua espada, a sua espada é a extensão da sua. Entenderam ainda? Quando nós entendermos que sua necessidade é minha necessidade, isso é reino. Que sua guerra é minha guerra, é reino. Que seu problema é meu problema, isso é reino. A gente começou a viver em unidade. Enquanto você vir para o culto, sentar aqui, receber a palavra e ir embora, isso é só o seu reino. Mas o reino de Deus não fala sobre vocês, fala sobre nós. Por isso que Jesus: que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu reino. Olha o capítulo de número 12, verso 26. E Satanás expulsa Satanás? Está dividido contra si mesmo? Como subsistirá o seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, Jesus está dizendo: não atribua a Beelzebu aquilo que é obra do Espírito Santo. É bom pegar isso daqui, que vai responder muita pergunta sua. Jesus está dizendo: não atribua a obra do Espírito Santo a Beelzebu. Ele está dizendo: não estou operando a cura e a libertação deste homem por uma entidade, por uma divindade qualquer. É pelo Espírito Santo de Deus. Só que olha isso daqui, é interessante. Volte lá ao capítulo 12. Qual é toda a chateação desse texto? Por que os fariseus ficaram chateados e disseram que Jesus está expulsando em nome de Beelzebu? Porque se Jesus tivesse assim, ó, se Jesus tivesse expulsado o demônio, tivesse curado o cego, perdão, e o mudo, os fariseus não iam falar nada. O que chateou os fariseus não foi a libertação do homem, nem a cura do homem. Sabe o que chateou eles? O verso de número 23. Lê, Jaque. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este por acaso o filho de Davi? A chateação dos fariseus e os escribas é por causa disso. Não é porque ele cura e liberta, é porque a multidão disse:
Ele é o filho de Davi. Porque a multidão não está preocupada com o sinal, está preocupada com a origem dele. O sinal não revelou a necessidade, revelou a origem que ele é. Quando a multidão grita, não é esse o filho de Davi? Quando a multidão grita isso, a multidão está dizendo, é sobre ele que vocês andam pregando na sinagoga. No Shabbat Shalom, é sobre ele que você anda dizendo. Enquanto vocês pregam ele na sinagoga, ele anda curando aqui fora. Não coloque Jesus dentro do seu sistema religioso, ele não cabe. Eu vou ter que falar isso aqui. Ele não cabe na sua sinagoga, ele não cabe na sua igreja, ele não cabe na sua paróquia, ele não cabe no seu salão do reino, ele não cabe na sua loja. Jesus é maior do que qualquer sistema religioso. Enquanto você quer colocar ele aqui dentro, ele está do lado de fora. Sabe por quê? Porque ele é maior do que qualquer sistema religioso. Quando eles dizem isso, eles estão corroborando com a mensagem que eles pregam na sinagoga. Porque enquanto eles estão falando do filho de Davi, a multidão está dizendo, ele já está aqui, não precisa mais pregar. Olha só, Marcos capítulo 12, abre aí. Os escribas ensinavam sobre o filho de Davi. É por isso que essa é a chateação do cara. E eu já termino. Está chovendo ainda não? Capítulo 12, verso 35 a 37. Leia aí, Jaque. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Opa! Jesus está dizendo, ué, vocês não são os doutores da lei? Vocês não dizem sobre o filho de Davi? Continua. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ninguém entendeu nada. Porque escutar alguém é uma coisa, mas escutar o filho de Davi a gente escuta com prazer. Porque ele é o cumprimento da profecia do Pai. Abre o texto de João, capítulo 7. Jesus gostava de uma confusão também. Vou falar de novo. Olha, Jesus gostava de uma confusãozinha. Ai, gostar de confusãozinha. Na festa das águas, capítulo 7, verso 40. Ele vai se colocar em pé na festa das águas. Ele poderia fazer isso em outro lugar, mas ele vai arranjar confusão. 40 a seguir, até o 46. Vai, Jaque! Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo. Quer dizer que teve divisão por causa de quem? Esse é o problema. Tem gente achando que Jesus só ajunta, mas às vezes ele espalha o que não presta. Vai. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Ninguém fala. Ô Gil, dá um glória aí, cara. Presta atenção. Filho de Davi, grite bem alto, filho de Davi. Filho de Davi é uma referência real, davídica. Uma promessa que se cumpre nele. Lembre sempre, aos seminaristas de segunda eles vão lembrar, mas lembre sempre que o reino do sul, capital Judá, duas tribos nunca foram contaminadas, tribo de Judá e tribo de Benjamim. Ei, o Messias deveria vir de uma linhagem pura, limpa. Por isso que as 10 tribos, reino do norte, capital Samaria, viveram a miscigenação, perderam a identidade. Por isso que os samaritanos não conversavam com os judeus, poluíram-se, viveram a miscigenação. Só que o Messias não vem de uma linhagem suja, vem de uma linhagem limpa. Só que esse Messias precisava nascer em Belém, ser criado em Nazaré.
Primeiro porque Belém é casa do pão, e o pão não pode nascer em outro lugar, senão na casa que faltou pão. Jesus é o pão que nasce na casa do pão que não tinha mais pão, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu e decidiu nascer em Belém. Agora preste atenção nisso. Jesus sendo filho de Davi é uma profecia. Grite bem alto, profecia. Ele precisa vir da linhagem. Por Maria, ele é da linhagem de Davi. E por José, pai adotivo, também é por Davi. Para corroborar com a verdade do texto canônico. Quer ver uma coisa? Abre Lucas, por favor. Capítulo de número 3. 3 não, capítulo 1 primeiro. Capítulo 1, verso 28 a 33. Leia, Jaque. E aproximando-se dela, o anjo disse... Disse o quê? O que o anjo disse a Maria? O que é que o anjo disse para Maria? Vai. Salve, agraciada. O Senhor está com você. Olha que coisa bonita. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Vai. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. O pai dará o trono de Davi, seu pai. Deus dará o trono de Davi, seu pai. Então ele... Meu Deus, que raiva que me dá. Abre comigo Mateus, capítulo 1, verso 1 e o verso 17. Ele precisa vir da linhagem de Davi. Capítulo 1, verso 1. Lê, Jaque. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Lê o 17 agora para ver se vocês dão glória a Deus, Jaqueline. Assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Será que ninguém deu glória ainda? Davi nasceu aonde? Você lembra? Oi, irmão. Tudo bem? Davi. Davi. Não, meu filho. Esse aí nasceu no Pernambuco, mas... Davi nasceu onde? Belém. Jessé o belemita. Davi, o 8º filho de Jessé. Jesus está vindo dessa linhagem. Vocês vão entender isso aqui. Só que Davi é da tribo... O primeiro rei de Israel vem da tribo de Benjamim, Saul. Já Davi é da tribo de Judá. A herança é genealógica sobre Davi, mas tem uma herança profética da tribo de Judá. Ele tem poder de libertar, ele tem poder de fazer o mudo falar, ele tem um poder de fazer o cego ver. Só que antes de tudo isso, ele é filho de Davi. Por quê, pastor? Havia um peso, grite bem alto, peso, promessa. E qual era a promessa? Ele deveria vir da linhagem de Davi. Abre comigo Mateus capítulo 21, verso 9. Lê, Jaque. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Não? Abre comigo Gênesis 49. O que é que esse povo está gritando e por que esse povo está gritando Hosana nas alturas ao filho de Davi? Por quê? Porque a promessa começa em Judá, passa sobre Davi, termina nele. Abre comigo, por favor, Gênesis 49. 12 tribos são abençoadas,
Mas antes de tudo se cumprir, Jacó estava dizendo: tribo de Judá, existe uma promessa sobre vocês. Vou voar agora, não sei nem. Capítulo 49. Jaque, lê daquele jeito, que eu não vou explicar. Eu me recuso a explicar alguns. Eu me recuso. Existem textos que são autoexplicativos. É só ler. Lê 49:8. Jesus é da tribo de Judá, filho de Davi. Davi nasceu em Belém, é da tribo de Judá, e tudo revela Jesus Cristo. Ele é o filho de Davi. Vai. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Vai! Judá, é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? Vai! O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Pastor, não é possível. 2 Samuel, abra a Bíblia, 2 Samuel, abre ela. 2 Samuel capítulo 7, verso 12 a 16. Vai esquentando os motores, porque é aquela hora que a mensagem começa a pesar. A mensagem primeiro incha o cérebro, depois ela pesa nos ombros. 2 Samuel capítulo 7, verso de número 12 a 16. Vai, Jaque. Quando seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Não pegou vocês dois? Eu estou de olho em vocês dois que não deram glória até agora. Pastor, como assim? Vem de Judá para Davi e o trono é eterno. É porque é uma profecia. Quando a multidão está gritando, ele é filho de Davi. Quando o cego de Jericó grita, ele é filho de Davi. Quando o povo diz hosana nas alturas ao filho de Davi, é um cumprimento da palavra de Deus. Miqueias, abre Miqueias, abre Miqueias. Miqueias capítulo 5, Miqueias capítulo 5, verso 2. Lê, Jaqueline. O trono dele está desde a eternidade. Ele senta no trono antes da terra existir. Ele é o Senhor. Lê! E você, Belém Efratá, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quer dizer que desde os dias da eternidade ele já sentava no trono, e o trono é por excelência. Como assim, pastor? Ele está antes da eternidade? Sim, porque Isaías capítulo 9, verso de número 6, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é maior do que a deficiência da fala. Ele é maior do que o problema visual. Ele é maior do que principado, potestade. Ele é de Belém. Ele é o filho de Davi. Ele é o leão abaracancho rebassa. Ele é o leão da tribo de Judá. Eu vou ler mais 2 textos para ver se você entende o que eu estou dizendo. O leão vai rugir na tua casa hoje. Jesus vai rugir na tua casa hoje. Aleluia. Apocalipse capítulo 5. Pronto, virei itinerante. Apocalipse capítulo 5, verso de número 5. Apocalipse 5, verso 5.
Então um dos anciões me disse: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, que venceu, que venceu, que venceu. Vai dar glória? Não vai dar glória não? Apocalipse 22:16. Vamos ver se dá glória agora. Apocalipse 22:16. Apocalipse 22:16. Põe na tela logo. Deixa eu ler isso daí. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês, as igrejas. Eu sou. Vou fazer igual Gilmar Santos. Eu sou a raiz de Davi. Que ruja o leão, que a terra estremeça. Tem alguém aí para cantar? Eu tenho que cantar mesmo, desafinado. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vamos, canta, que ruja o leão, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Levante as suas mãos para o alto. Urimicalabarachá. Tem um rugido de Deus para você hoje. Tem um rugido de Deus para você hoje. Há um peso na mensagem do Eterno sobre esse lugar. Há um peso na mensagem do Eterno. Sinto o peso da mensagem que eu estou recebendo. Sinto o peso dessa mensagem. O diabo está batendo em retirada. O diabo está batendo em retirada. Jesus está dizendo: eu expulso o principado, eu estabeleço comunicação, eu abro a visão. É noite de milagre, é noite de milagre. Pega essa, obreiro, pega essa, pega essa, pega. Numa mata fechada, quando o leão ruge, é 4 quilômetros. Ele não é maior e nem mais forte, mas o seu rugido é tão forte que faz estremecer toda a estrutura de um elefante. Deus está dizendo: antes de eu chegar, já estou rugindo para dizer que o governo chegou. Antes de eu pisar o pé na tua rua, já estou rugindo. Eu já estou rugindo. Pastor, eu tenho medo de olho gordo, olho esbugalhado, olho obeso. Eu tenho medo, pastor, de patuar inveja. Quando o leão ruge contra Jacó, não vale encantamento. Contra Jacó não vale encantamento. O leão, e que a terra estremeça diante da majestade. Levante as suas mãos e cante. Jesus, sentado mesmo, cante. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade. Dá para cantar pela última vez com força. Jesus, que ruja o leão, que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Jesus termina dizendo:
dizendo a esses fariseus e religiosos, dizendo assim: ei, se vocês blasfemarem contra o Filho, mas se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, não tem perdão. Vários comentaristas vão trabalhar essa ideia. Qual é a blasfêmia do Espírito? Alguns vão dizer várias coisas, coerentes e incoerentes. Alguns viajam na maionese. Pastor, então como entender? É simples. Lembre-se que a pior dificuldade não foi Jesus libertar e dar fala ao mudo e visão ao cego para o mesmo indivíduo. Foi porque a multidão disse que ele era filho de quem? Aí deu problema. Deu problema. Quando reconheceu que ele é da linhagem do reinado, deu problema. Aí em seguida, para confrontar, disse assim: você expulsa demônio em nome de Beelzebu. Aí Jesus disse: não, eu expulso no Espírito Santo. Uma das definições que a gente precisa entender é que um dos pecados contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo aquilo que o Espírito Santo faz. O que o Espírito Santo faz, eu não posso atribuir ao diabo. Essa é uma das definições. Mas eu decidi me debruçar sobre isso. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: fiz questão de escrever um texto de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino está no século XII para o século XIII, um dos grandes e mais importantes filósofos da teologia. Presta atenção. Olha o que Tomás de Aquino vai dizer. O que é a blasfêmia do Espírito? Um doente que não reconhece a própria doença rejeita todos os remédios que poderiam servir para curá-lo. O que Tomás de Aquino vai dizer? Na verdade, a blasfêmia do Espírito é rejeitar o único medicamento que tem na prateleira, e quem te serve é o Espírito Santo. Não tem mais dose. Eu sei do que estou falando. Meu filho pegou a sepse, ficou internado 21 dias. A médica disse para mim, para minha esposa: é o último antibiótico que não tem como mais fazer, é daqui para óbito. É mais ou menos isso. Você já utilizou todos os antibióticos, e se aquele não der jeito, acabou. É a mesma coisa. Espírito Santo é a última dispensação, não tem outro. A dispensação do Pai já foi, a dispensação do Filho já foi, agora é a dispensação do Espírito. E se tu não abraçar, tu fica. Pastor, o que é pecado contra o Espírito Santo? Número 1, a incapacidade de ser ensinado. Porque quando eu peco, eu me torno incapaz de ser ensinado pelo Espírito. Por quê? Porque essa dispensação, o único que ensina é o Espírito, não é anjo não. Abre comigo o texto de João, abre aí. Capítulo 14, verso 26. O que é blasfêmia contra o Espírito? É alguém que é incapaz de ser ensinado por ele. Então quando eu peco contra o Espírito, é quando eu digo: eu não quero aprender, eu não quero que o Senhor me ensine. Mas o Espírito está dizendo para nós essa noite: eu quero te ensinar. Lê, Jaque, vê se não é isso. Lê, Jaque. Cadê? Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês. Ele fará o quê? Ensinará. Então o que é pecado contra o Espírito Santo não é alguém dizer que é do diabo, é alguém não se submeter ao ensinamento do Espírito. Continua. Todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Segunda definição sobre pecado contra o Espírito Santo: a primeira é a incapacidade de ser ensinado. Segundo, quando você peca contra o Espírito Santo, você aborta o medicamento. É a incapacidade de ser convencido que você é doente e precisa ser medicado. Como é que eu sei que eu nunca pequei contra o Espírito Santo? Quando eu peco. Vou de novo. Como é que eu sei que eu nunca pequei contra o Espírito Santo? Quando eu peco. Quando eu peco e sei que eu pequei, isso é sinal que eu nunca pequei contra o Espírito Santo. Pergunta por quê? Abre o capítulo 17. 17 não, 16 de João. 16, versos 7 e 8. João 16, 7 e 8. Leia. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Quem pecou contra o Espírito Santo não se permite ser convencido da necessidade de um medicamento, não se permite ser ensinado. O que Jesus está dizendo é: cuidado, vocês estão falando, mas ainda há arrependimento, porque o que o Espírito gera no homem é o poder do arrependimento. Vou de novo: toda vez que você pecar e se sentir constrangido, envergonhado, isso é sinal que o Espírito Santo está em você, está convencendo você do pecado. Eu leio o último texto e termino. Hebreus, abre Hebreus, aleluia, capítulo de número 6, verso 4 a 6. Hebreus 6, 4 a 6. O que é pecado contra o Espírito Santo é alguém que não se permite ser ensinado e ser convencido. O que é pecado contra o Espírito Santo é alguém que não se permite ser ensinado nem convencido. Por quê? Olha esse texto, leia aí, Jaqueline. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Grite bem alto: eu não posso pecar contra o Espírito Santo. Significa que toda vez que nós erramos e nos permitimos ser convencidos e ensinados, é que nós reconhecemos que não é Beelzebu, é o Espírito Santo de Deus. Fique em pé. Valeu a pena estar aqui hoje, não? Ele é filho de quem? Ninguém sabe mais. Ele é filho de quem? Filho de Davi. Tudo se cumpriu nele. Ele é o Deus do governo. Feche os teus olhos. Sua cabeça. Se você ouviu essa mensagem essa noite, está no culto presencial e quer se reconciliar com Cristo, ou entregar sua vida ao leão da tribo de Judá, faça o sinal com a sua mão onde você está. Faça o sinal com a sua mão onde você está. Se tem alguém essa noite que precisa reconciliar, faça o sinal com a sua mão. Jesus quer voltar a ser o governante da sua história, o governante da sua família. Tem alguém? Curva a cabeça, fecha os olhos. Tem alguém? E eu digo pela última vez, o Senhor está dizendo: você não precisa procurar Beelzebu, não há pois o Senhor dos exércitos aí. Tem alguém? Só levantar sua mão direita onde você tem um jovem, tem outro jovem. Eu queria que um obreiro pudesse conduzir eles aqui, por favor. Tem mais alguém aí com a mão levantada direita que quer reconciliar? Tem outro jovem ali. Eu queria que um obreiro me auxiliasse. Vamos lá, pessoal. Traz eles aqui, vamos lá, se ligue no trono. Curve a cabeça, continue com sua cabeça curvada e orando. Eu preciso de gente que entenda que isso aqui não é outra coisa senão guerras espirituais. Eu tenho 3, 4 pessoas que estão se reconciliando. Eu tenho 4 pessoas que decidiram aceitar o rugido do leão. Curva a cabeça e continue orando. Gente em lágrimas, gente que decidiu. Eu queria cada pastor com alguém aqui orando junto. Aleluia. Tem mais alguém essa noite que nunca confessou Jesus como seu? Tem mais alguém ali? Queria que o obreiro ficasse ligado, uma diaconisa. Traz. Vem, filho, vem. Cadê um diácono? Cadê um homem de Deus? Se espalhe nessa igreja, em nome de Jesus. Isso. Traz ele, Lua. São 5 pessoas que decidiram que o leão da tribo de Judá rugiu. Em nome de Jesus.
Pastor, eu não sou evangélico. Eu tenho ouvido as suas mensagens, tenho vindo aqui, mas hoje eu quero entregar minha vida a Jesus. Se você quiser, esse é o momento. Tem alguém essa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Não reconciliar, mas entregar sua vida a Jesus? Não tem? Tá bom. Levante suas mãos para cá, por favor. Vem cá, pastor Alba, vem orar por ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós queremos entregar, ó Pai, nas Tuas mãos, Senhor, a cada vida, Senhor, que neste momento decidiu, ó Pai, se reconciliar a aliança contigo. Espírito Santo de Deus, a cada jovem aqui nessa noite que tomou essa decisão, que o Senhor possa, meu Deus, estar abençoando a vida deles, que o Senhor possa, meu Deus, estar firmando os pés deles na rocha, em nome de Jesus, ó Pai. Nós profetizamos sobre a vida deles, que Satanás não tem mais poder sobre cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos, ó Pai, o teu nome santo e poderoso nesta noite, em nome de Jesus. O Tiago Félix está no YouTube. E eu não sei se vocês vão fazer barulho, porque 5 decidiram reconciliar aqui. Mas o Tiago Félix diz: eu quero me reconciliar com Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Dá um abraço nesse povo aí, meu irmão. Dá um cheiro nesse povo.